Há algo que a maioria das pessoas nunca admitirá em voz alta. Alguns dos comportamentos mais perturbadores que existem não vêm de pessoas perigosas, manipuladoras ou mal intencionadas. Vêm de homens que simplesmente enxergam o mundo de uma maneira diferente. Homens que não seguem as regras invisíveis que a maioria aceita sem questionar. Homens que parecem viver em seu próprio universo. É exatamente por isso que o homem Sigma costuma causar desconforto. Não porque procure fazer isso, não porque queira chamar atenção, mas porque age de formas que desafiam aquilo que os outros consideram normal. Enquanto alguns precisam de companhia constante, ele aprecia o silêncio. Enquanto alguns explicam cada passo que dão, ele continua avançando sem pedir permissão nem aprovação. E enquanto a maioria tenta se encaixar, ele parece confortável sendo diferente. O mais inquietante é que muitos desses comportamentos não são decisões conscientes. Eles fazem parte da sua natureza, e o último deles é provavelmente o mais difícil de entender. Porque revela uma verdade sobre o homem Sigma que muito poucas pessoas estão preparadas para aceitar. Razão 1. Ensaiam conversas que nunca acontecerão. Você já imaginou uma conversa inteira com alguém e depois nunca a teve? Se você é Sigma, provavelmente sim. E mais vezes do que gostaria de admitir. É como um estrategista militar movendo peças sobre um mapa em uma sala vazia. A batalha ainda não existe, mas ele já está explorando todos os resultados possíveis. Muitos homens Sigma passam horas construindo cenários mentais. Imaginam perguntas, preparam respostas, analisam reações, debatem ideias que jamais serão ditas em voz alta. Por fora, parece estranho. Por dentro, faz todo sentido. Sua mente não busca viver em fantasias, busca compreender possibilidades. Enquanto outros improvisam no momento, o Sigma geralmente chega preparado para situações que nem sequer aconteceram. Alguns interpretam isso como excesso de pensamento, mas na verdade é consequência de uma mente extremamente analítica que precisa explorar antes de agir. O Sigma conversa com o futuro antes de encontrá-lo. Razão 2. Desenvolvem versos diferentes de si mesmos, dependendo do ambiente. Há algo perturbador em descobrir que uma pessoa parece completamente diferente dependendo de onde está. E muitos Sigmas fazem exatamente isso. É como um camaleão que muda de tonalidade conforme a paisagem, sem jamais perder sua verdadeira natureza. No trabalho, podem parecer frios e calculistas. Com os amigos, descontraídos e divertidos. Com desconhecidos, reservados. E quando estão completamente sozinhos, surge uma versão que quase ninguém conhece. O estranho é que nenhuma dessas versões é falsa. Todas são reais. Apenas revelam diferentes camadas de uma personalidade complexa. A maioria das pessoas precisa sentir-se igual em todos os lugares para sentir-se autêntica. O Sigma entende que cada ambiente exige uma energia diferente. Ele não muda para agradar, muda porque compreende como o contexto funciona. O que parece contradição geralmente é adaptação. O Sigma não tem apenas uma face, ele tem profundidade. Razão 3. Desaparecem emocionalmente antes de partirem fisicamente. A maioria das pessoas abandona um relacionamento depois de tomar a decisão. O Sigma costuma fazê-lo muito antes. É como uma casa que parece intacta por fora, embora por dentro já tenha sido completamente esvaziada. Quando algo começa a destruir sua paz interior, o Sigma entra em silêncio, observa, analisa, avalia possibilidades. Durante semanas ou até meses, ninguém percebe nada de estranho. Ele continua presente fisicamente, continua conversando, continua cumprindo suas responsabilidades, mas emocionalmente já começou a se afastar. Por isso muitas pessoas ficam chocadas quando ele finalmente vai embora. Acham que a decisão surgiu do nada,
Não percebem que a despedida começou muito antes. O que os outros interpretam como frieza geralmente é o resultado de uma reflexão longa e silenciosa. O Sigma raramente toma decisões impulsivas quando se trata de pessoas importantes. Quando finalmente parte, seu coração já percorreu esse caminho antes. Razão 4. Observam as pessoas como se fossem quebra-cabeças. Há homens que escutam palavras. O Sigma costuma procurar algo mais profundo. É como um arqueólogo que encontra uma ruína antiga e sabe que a verdadeira história está enterrada sob a superfície. Quando conhece alguém, não se limita a ouvir o que a pessoa diz. Observa por que ela diz aquilo. Detecta inseguranças escondidas por trás da confiança. Percebe medo por trás da arrogância. Identifica necessidades ocultas por trás de certos comportamentos. Sua atenção não está focada apenas nos fatos visíveis. Por isso, muitas vezes parece saber coisas que ninguém lhe contou diretamente. Não se trata de ler mentes. Trata-se de observar padrões. A maioria vê comportamentos isolados. O Sigma tenta conectar as peças até descobrir a imagem completa. Alguns consideram isso estranho ou desconfortável. Mas aqueles que compreendem a natureza humana sabem que todo comportamento conta uma história. O Sigma escuta histórias invisíveis. Razão 5. Às vezes desaparecem, justamente quando tudo está indo bem. Este é um dos comportamentos mais difíceis de entender para quem convive com eles. É como um corredor que reduz a velocidade justamente quando está prestes a cruzar a linha de chegada. Quando um relacionamento começa a se aprofundar, quando uma amizade se torna próxima demais, ou quando alguém começa a conhecê-lo de verdade, alguns sigmas sentem uma necessidade inesperada de se afastar. Não porque algo esteja errado, justamente porque tudo está indo bem demais. A proximidade emocional implica vulnerabilidade, e a vulnerabilidade obriga a baixar defesas que levaram anos para serem construídas. Muitas pessoas acreditam que os sigmas têm medo da rejeição. Na realidade, costumam sentir mais desconforto diante da possibilidade de serem completamente compreendidos. Eles não desaparecem porque não se importam. Desaparecem porque a intimidade real os obriga a enfrentar partes de si mesmos que preferem manter protegidas. Às vezes, a conexão mais profunda também é a mais intimidadora. Razão 6. Podem passar anos analisando o mesmo erro. Há erros que a maioria esquece depois de algumas semanas. O Sigma pode se lembrar deles por anos. É como uma cicatriz invisível que desaparece da pele, mas permanece gravada na memória. Uma conversa que terminou mal, uma oportunidade perdida, uma traição que não percebeu a tempo, uma decisão errada. Enquanto outros seguem em frente rapidamente, o Sigma pode voltar mentalmente a esses momentos repetidas vezes, não para se punir, mas para compreender. Sua mente busca significado, busca padrões, busca lições escondidas. Por isso, muitas vezes parece distante enquanto está pensando em algo que aconteceu há muito tempo. Alguns chamam isso de obsessão. Mas para o Sigma, é uma forma de aprendizado profundo. Ele não quer repetir erros que já lhe custaram caro demais. O passado não o controla. Ele simplesmente continua ensinando. Razão 7. Imaginam a vida inteira sem ninguém ao lado. Este é provavelmente o comportamento mais perturbador de todos. É como um explorador que entra sozinho em um território desconhecido e descobre que consegue sobreviver perfeitamente por conta própria. A maioria das pessoas imagina o futuro cercada de gente, amigos, parceiro ou parceira, família, companhia constante. O Sigma costuma fazer uma pergunta diferente, uma pergunta que poucas pessoas sequer ousam considerar. O que aconteceria se eu ficasse completamente sozinho? E o inquietante é que muitos descobrem uma resposta inesperada.
continuariam seguindo em frente, não porque odeiem as pessoas, não porque não valorizem o amor, mas porque construíram uma identidade que não depende da presença dos outros para existir. Essa independência psicológica é incompreensível para muitas pessoas, mas é precisamente uma das características mais profundas do homem Sigma. Quem aprende a sustentar-se sozinho deixa de viver a partir da necessidade. O que há de perturbador no homem Sigma não é o seu silêncio, não é a sua distância, não é a sua necessidade de estar sozinho. O que realmente causa estranheza é que muitas das regras que governam a maioria das pessoas simplesmente não governam a vida dele. Enquanto os outros buscam segurança na aceitação, ele aprende a encontrá-la dentro de si mesmo. Enquanto os outros temem ficar sozinhos com os próprios pensamentos, ele transforma esse espaço em seu refúgio. Por isso costuma ser incompreendido, porque não persegue aquilo que todos perseguem. E talvez essa seja a maior diferença de todas. O Sigma não precisa se encaixar para sentir-se completo. Sua força nasce justamente de ser diferente.